Se você assistiu ao meu vídeo algumas semanas atrás sobre o Indestron CRT, você me viu demonstrando uma filmadora por apenas 2 ou 3 segundos. Mas essa era a Sony Handycam CCD-TR500, que merece sua própria menção além de ser apenas um bom acessório. E assim você e eu nos encontramos aqui. Como de costume, a história diz que eu encontrei isso em uma Goodwill. Eu peguei da prateleira por capricho. Há milhões dessas coisas que vêm da Goodwill, pequenas câmeras de vídeo, baratas de 8mm com muito pouco para escrever para casa. Mas esta tinha peso suficiente para que eu desse uma olhada mais de perto. E como de costume em minhas histórias, descobri que é na verdade uma pequena caixa de quebra-cabeça notável. Vamos começar com suas estatísticas vitais. É de 1993 e grava em fita de vídeo 8 ou 8 alto, que foi um formato muito popular do final dos anos 80 até o início dos anos 2000. E tem qualidade comparável a VHS e SVHS. Há um número enorme de câmeras de vídeo de 8mm feitas na linha da Sony e de todos os outros, e a maioria delas é bem parecida. Não há muito que as diferencie. Esta tem recursos bem típicos para o tipo que você tem uma lente de zoom 10 vezes. Você tem estabilização óptica de imagem de disparo estável, o que é legal, mas bem comum para a época. Você tem um microfone estéreo na frente. Você tem uma entrada para um microfone externo aqui na parte de trás. Você tem conectores de entrada e saída de áudio e vídeo, incluindo S-Video. Você tem um conector de fone de ouvido e uma porta remota estreita. Então você pode usar essa coisa como parte de um sistema de edição de vídeo de custo muito baixo. Tudo isso é bem padrão para qualquer filmadora Sony nesta época. Talvez a coisa mais empolgante na lista de marcadores seja o visor colorido LCD, que tem resolução menor do que um visor CRT, mas na minha opinião é adequado para a maioria das pessoas e bastante agradável de se olhar, apesar da pequena ocular típica deste segmento de mercado. Também talvez mais agora do que quando foi lançada, a tecnologia da bateria vale a pena mencionar. Ela usa uma Sony Info-Lítio, e se você estiver familiarizado com elas têm a distinção de ser talvez o padrão de bateria de câmera mais produzido e clonado da história. E portanto novas ainda podem ser facilmente obtidas por muito pouco dinheiro. Então, se você está no mercado para uma filmadora antiga, esta não é uma má escolha do ponto de vista prático. Vou mostrar um exemplo de sua qualidade de imagem básica. Pode não parecer muito apetitoso, mas a fita analógica sempre parece ter cores muito esmagadas. E isso foi filmado em vídeo 8 em vez de 8 alto. Então a qualidade sofre um pouco. Além disso, ela está apenas temperando aquela wok, então toda aquela comida vai queimar até ficar crocante. De qualquer forma, aqui estão algumas filmagens de 8 alto que eu filmei ao ar livre. A câmera faz zoom suavemente. Ela pode ir muito longe. A imagem é nítida o suficiente para a analógica. O formato Hi8 captura uma quantidade respeitável de detalhes. E a estabilização torna as fotos com zoom muito mais estáveis que seriam de outra forma. O que demonstrarei ao desligá-lo para que você possa ver o quão inutilizável é uma foto-telefoto portátil sem esse recurso. Até agora, as coisas que mostrei a você são o padrão para vídeos de consumo de médio a alto padrão no início dos anos 90. As qualidades realmente intrigantes desta câmera estão todas abaixo de sua Pelé. Por exemplo, vamos dar uma olhada no compartimento da bateria novamente. Quando abrimos a aba, ela expõe o pacote de Info-Lithium e sua liberação. Mas se inclinarmos um pouco aqui, você verá que a bateria de reserva, a célula tipo moeda CR 2025, que armazena a data e a hora quando a bateria principal é descarregada, está alojada na porta do compartimento da bateria principal. Com isso, quero dizer que esta não é apenas uma reserva, esta é a bateria real que alimenta o relógio enquanto falamos. Deve haver fios passando pela dobradiça para fazer isso, se conectar à câmera, o que parece uma má ideia. Mas como esta unidade tem 27 anos e ainda funciona, não deve ser uma má ideia. Isso elimina a necessidade de colocar, uma pequena gaveta miserável na parte inferior da câmera que você tem que abrir com uma chave de fenda e, você sabe, fica toda arranhada e estragada, o que não é realmente tão importante. Isso não afeta a funcionalidade da câmera. Mas projetá-la dessa forma foi definitivamente uma flexibilidade por parte dos engenheiros. Agora vamos ver como ligamos esta câmera. Primeiro, precisamos selecionar um modo com o dial na frente, que funciona como a maioria das outras câmeras desta época. Girando para o modo VTR, que é para reproduzir fitas, deixa a tampa da lente fechada. Mas girando para a posição de filmadora, abre a tampa da lente. E assim como a maioria das outras câmeras desta época, a aba da lente enterra sempre que é desvio. Mas ele abre de forma confiável quando eu o ligo, então acho que não posso reclamar tanto. Então agora, o dial está definido para o modo de câmera, mas a câmera ainda não liga até que você atire do modo de espera. E o controle para fazer isso é o mesmo há décadas. Posso mostrar um exemplo desta Handycam contemporânea? Esta é a CCD-TR400 da Sony que eles lançaram no ano seguinte. Este é o design típico. Você a gira para a posição ligada, momento em que a câmera acende, e você pode pressionar o grande botão vermelho de gravação para começar a gravar. No modo de espera, o botão de gravação não faz nada, embora, pelo menos nesta câmera, ele esteja travado no lugar. Então, quando você vai pressioná-lo no modo de espera, ele não pressiona de fato, informando que a câmera está desligada. Agora, esse mecanismo exato está na câmera 2010, na qual estou gravando este vídeo. Mas seu botão de gravação nem trava no lugar. Você pode simplesmente pressioná-lo e ele simplesmente não faz nada. No TR500, no entanto, o interruptor de espera é esta aba aqui. E quando você o gira para a posição ligada, a rotação do interruptor também expõe o botão de gravação. E esta é uma brilhante peça de design industrial. Esta ação fornece feedback tátil e visual positivo, o que é incrivelmente raro neste segmento de mercado.
Em todas as outras câmeras que têm este interruptor giratório, a posição rotacional do interruptor não tem significado intrínseco para seus olhos, ou pontas dos dedos. Você não consegue sentir nada com seu polegar que diga se a câmera está ligada ou desligada. Porque a única diferença entre esses dois estados é se o interruptor está em 90 graus ou 100 graus. Agora, se você memorizar essas posições para esta câmera específica, então suponho que isso não seja um problema. Mas ainda está longe do ideal que as posições sejam semanticamente sem sentido. Da mesma forma, isso é semanticamente sem sentido para os olhos. Então você tem que encontrar este pequeno ponto e descobrir com qual deles ele se alinha. E não ajuda em nada que os dois modos sejam travado e espera, já que espera, para a mente da maioria das pessoas, significa desligado. Então olhar para esta coisa é um processo muito insatisfatório cognitivamente. Ela não parece ligada ou desligada, nem desligada ou desligada. Eu até vi algumas dessas em que o ponto não estava pintado, então você tinha que apertar os olhos para ver para onde ele estava apontando. Ou os dois pontos estavam tão próximos que você realmente, tipo paralaxe, poderia dificultar dizer qual foi selecionado. A TR-500, no entanto, torna absolutamente inquestionável se a câmera está ligada ou desligada, porque tem essa enorme faixa vermelha que grita, estou pronto para gravar um vídeo. E grita tão alto quando está ausente. O indivíduo médio que olha para a parte de trás desta câmera no modo de espera imediatamente diz, espere, onde está o botão vermelho? E vamos supor que a câmera não pode ser usada sem ele. Você também pode sentir este botão ou sua ausência? Então, mesmo que você não consiga memorizar que esquerda significa ligado e direita significa desligado, se você não consegue sentir o botão de gravação sobre seu polegar, você sabe instantaneamente que algo está acontecendo. Alguma coisa disso importa? Não, na verdade não. Você saberá se as câmeras estão ligadas porque haverá uma imagem no visor. Exceto que tudo o que fazemos custa um certo número de ciclos cognitivos e sistemas vagos, introduzem incertezas na solução de problemas. Se você acionar o interruptor da sua filmadora e ela não ligar, mas as posições do interruptor não forem intrinsecamente significativas para você, com ou sem rótulo, você não se sentirá tão confiante quanto deveria de que definitivamente ligou a câmera e provavelmente tentará acionar o interruptor para frente e para trás novamente, desperdiçando tempo e minando sua confiança em suas ações. Isso nunca acontecerá com esta câmera. Depois de ligá-la, você pode ter certeza absoluta de que a ligou. Se ainda assim não funcionar, você procurará um problema em outro lugar, removendo completamente esse interruptor da equação de solução de problemas, o que é apenas um bom design de interface. Além disso, se você estiver tentando preparar a câmera para gravar sem olhar para ela por algum motivo, você pode operar esse interruptor inteiramente pelo tato e certificar-se de colocá-lo na posição correta. Esse é um caso extremo, com certeza. Mas se você acabar nessa situação, você vai querer isso, não a outra coisa. Agora, esses foram anti-nitpicks muito cuidadosamente massageados, se você preferir. O design do botão liga-desliga ou a localização da bateria do relógio são irrelevantes para 99% da experiência do usuário desta câmera. Esta parte final, no entanto, é como esta câmera acerta o pouso comigo. O que realmente a coloca no mapa aqui na frente, você pode ter notado este rótulo que diz Autolock. É um rótulo muito estranho que não sugere muito sobre o que ele faz agora. Você pode pensar que isso é como uma aba de borracha que vai revelar uma porta Firewire, ou algum tipo de interface de computador ou algo assim. Mas quando eu abro isso, você verá que é, na verdade, um painel de controle. A princípio, isso é meio desconcertante. É uma das interfaces mais densamente compactadas que já vi em uma filmadora. Este é o seu dial de foco manual. Este é o seu dial de exposição manual, e em seguida, eles estão acompanhando os botões. Alterne a câmera entre o modo automático e manual para cada uma dessas configurações. E em seguida, o botão AE aqui ajusta seu programa de exposição. Se você o tiver no modo automático. Agora, controles manuais desse tipo não eram tão incomuns em filmadoras de ponta dessa época. Mas se você nunca usou uma antes, pode achar que elas são um pouco menos agradáveis para usar do que realmente são. Deixe-me demonstrar isso para você. Você pode pensar, olhando para isso, por exemplo, que quando eu rolar isso vai demorar um pouco para responder. Mas na verdade é muito rápido. Se eu rolar para frente e para trás, ele responde quase instantaneamente aos meus movimentos. Então, você pode discar isso exatamente onde quiser. E então, o controle de exposição manual também é bem responsivo. Ele está em detentores em vez de em um movimento perfeitamente suave, como o controle de foco, mas ainda é bom e rápido. Agora, como eu disse, no modo de exposição automática, você pode pressionar este botão aqui para alternar entre os programas de exposição, e é meio difícil demonstrar aqui o que isso faz. Mas pelo menos no modo esportivo, que é a terceira opção disponível aqui, não tenho certeza do que os outros fazem. Ele introduz um modo de alta velocidade do obturador, o que também não era incomum em câmeras dessa época. Mas o fato de estar aqui é um recurso muito bom. O propósito de uma alta velocidade do obturador é congelar o movimento. Então, por exemplo, se você estiver filmando um jogo de futebol, poderá pausar a ação ao assistir ao vídeo em casa e ver o movimento congelado sem nenhum desfoque significativo. No programa de exposição normal, você não pode ter certeza disso, porque a câmera pode escolher uma abertura pequena e um ângulo alto do obturador, ou uma velocidade lenta do obturador em vez do contrário, resultando em desfoque de movimento, que geralmente é desejável para filmagens que não foram planejadas para serem pausadas. Mas para esportes e algumas outras coisas, você definitivamente desejaria esta videografia da vida selvagem, é um bom exemplo aqui. Nesta filmagem de alguns corvos que filmei hoje, você pode ver que no modo de exposição normal, quando eles batem as asas, se eu congelar a imagem, suas asas ficam borradas. No entanto, se eu fotografar novamente no modo esportivo, suas asas ficam nítidas quando a imagem é congelada.
Você pode ver como isso seria útil para obter aquele quadro congelado perfeito do pé do seu filho, conectando-se com a bola de futebol. Você também pode fazer alguns outros truques interessantes. No modo normal, a água que sai deste pulverizador de jardim parece exatamente como você esperaria. Mas no modo esportivo, você pode ver gotas individuais conforme elas saem do bico, e você pode pensar em outras coisas para as quais isso pode ser útil. Então, novamente, esse recurso não era exclusivo desta câmera, mas o fato de estar bem aqui ao lado dos outros controles de exposição significa que quando você está fotografando, tudo que você poderia querer fazer está bem aqui no seu polegar. Não está espalhado por todo lugar. Se olharmos para o TR-400, por exemplo, os recursos para fazer isso estão espalhados por toda a parte na lateral. Você tem os controles de exposição aqui atrás, os controles de foco aqui em cima, você tem o controle do programa aqui atrás. Então, enquanto você usa esta câmera, você tem que olhar para ela repetidamente para ver onde as coisas estão, porque você não vai se lembrar onde este botão está em relação a estes outros, quando tudo é simplesmente igual. É disso que eu gosto no design da TR-500. Não é que seja realmente ótimo. Se você realmente quer, você sabe, controles fáceis de acessar para configurações avançadas de imagem, você vai querer gastar US 6.000 ou US$ 10.000 em uma filmadora profissional. Mas para o que esta coisa é, o fato de que eles colocam tudo aqui onde você pode acessar tudo com apenas um dedo, é melhor do que qualquer outro design de filmadora que eu já vi que tenta fazer a mesma coisa. Quero dizer, considere o Pod Pop Out, por exemplo. Não parece necessário. Eles poderiam ter pegado esse mesmo conjunto de controles agrupados e colocado bem aqui na lateral, e então, tudo ainda estaria onde você pode alcançá-lo. Mas considere que quando você está usando esta câmera, você está olhando pelo visor. E se você esquecer onde um controle está e desviar o olhar por um momento, você pode inclinar a câmera um pouco ou mover a cabeça um pouco. E você será capaz de ver onde as coisas estão. Mas você não será capaz de distinguir os rótulos lá. No entanto, com o design do Pod Pop Out, os rótulos na verdade ficam quase virados para trás. Então você pode distingui-los sem ter que girar a câmera 90 graus e perder sua foto. Esta também é apenas uma implementação física de uma caixa de seleção de configurações avançadas. Quando é girada para fora, torna a câmera uma câmera avançada. E quando é girada para dentro, faz com que a câmera volte a ser uma câmera básica novamente, muito parecido com o interruptor na parte traseira. É uma indicação visual de que a câmera está no modo de operação básica. Caso contrário, você teria que procurar e pressionar cada um desses botões para tentar encontrar todas as configurações que estão ativadas para que a câmera volte aos padrões. E esse é realmente um problema comum em filmadoras de todos os tipos, é tentar descobrir por que a câmera está agindo de forma estranha. Qual botão eu liguei e esqueci de desligar porque são todos botões de pressão em vez de interruptores. No entanto, você pode simplesmente fechar a porta. E quando você fecha a porta, se você tiver a câmera em qualquer tipo de modo estranho, se ela tiver a exposição ou o foco ajustados manualmente, tudo volta aos padrões. Agora esta é uma solução fantástica para o momento de merda em que você está gravando um vídeo de algo de perto. Talvez com a exposição reduzida. E então, de repente, você sabe um tigre escapa do zoológico. E você quer gravar um vídeo dele aqui e agora. Você apenas dá um tapa na lateral e sua câmera volta ao modo totalmente automático. Você está pronto para fazer o que precisa fazer, sem ter que escolher e descobrir o que ligou e precisa desligar. Agora, veja, tudo isso não foi um documentário sobre uma peça notável de tecnologia. Tudo o que esta câmera faz é bastante factível, mesmo na época, e não é terrivelmente novo do ponto de vista da engenharia. O que é novo é simplesmente que alguém se preocupou em fazer isso. Como uma pessoa que passa muito tempo olhando para eletrônicos de consumo, tudo tende a se juntar no que meus amigos e eu chamamos de lodo. Eu já fiz o comentário antes de que, a qualquer momento, parece que a LG tem pelo menos 50 modelos diferentes de TV para vender ao mesmo tempo. Ninguém pensa em como qualquer um deles é projetado. Quem se importa qual é qual? Ninguém nunca vai dizer, você tem uma LG G15 DG LN-R One 1. Eu também tinha uma, porque são tantas on. E elas são quase completamente intercambiáveis, exceto pelo acabamento de plástico. E isso não é uma novidade. Isso acontece há décadas. Se você folhear um catálogo dessa época, existem tantos modelos e eles são todos iguais. É incrível. Eles são, virtualmente indistinguíveis. E a melhor parte é que, devido à situação da reformulação da marca, um bom número delas era literalmente a mesma câmera em uma estrutura de plástico diferente com a marca de outra pessoa. Além disso, como os sensores de imagem CCD ficaram tão bons, a essa altura, a imagem de todas essas câmeras provavelmente parece a mesma. Então tudo meio que se mistura e você para de procurar inovação. Você não acha que alguém está fazendo algo inteligente em nada disso. Cada filmadora dos anos 90 é apenas um mecanismo Hi-8 com diferentes combinações de carne moída, queijo e alface picada. O fator lodo fica ainda pior, graças ao design industrial dessa época, que, para ser franco, tudo parece uma bolha de plástico. Parece que eles pegaram um pedaço de plástico quente, jogaram em água fria e então simplesmente carimbaram alguns logotipos nele. Então é por isso que é um choque descobrir que uma quantidade realmente significativa de esforço sério, trabalho realmente sério, foi investido neste produto. Há funcionalidades apenas amontoadas nos cantos para tornar tudo um pouco mais agradável. Como o pequeno interruptor que fica escondido atrás dos controles automáticos que os desativa quando você os fecha. E quando você vira a câmera, há na verdade esse pequeno suporte dobrável. E o único propósito disso é para que quando você coloque a câmera sobre uma mesa, ela não fique completamente plana.
O que significa que, se você estiver tentando gravar um vídeo de si mesmo, você se afastará da mesa. E você não vai ter apenas 50% de mesa na sua foto. Isso só a torna muito mais agradável de usar. Você sabe, esses pequenos toques não são esforços de batedores de ponto apáticos. Alguém se importou com esse objeto e queria que ele fosse especial. E é tão fácil acreditar que ninguém nunca fez nada parecido nessa época. Conchas de plástico manchadas, pelo menos, fazem tudo parecer idêntico. Infelizmente, nenhum desses elementos se tornou universal, e praticamente todas as outras filmadoras eram bem parecidas com essa. Só muito simples, não muito inteligente. Esta, na verdade, saiu um ano depois daquela e custou mais dinheiro. E até onde eu sei, é pior de usar em todos os sentidos. Não pesa tanto. O plástico é um pouco mais barulhento. Você sabe, é só. Parece que alguém se importou com essa e ninguém realmente se importou com essa. Mas acho que é assim que o biscoito se desintegra no mercado de consumo. Se você faz algo realmente brilhante, é para um público que não reconhece isso na maioria das vezes. E isso significa que você não vende 1 bilhão deles. Isso significa que seus chefes não o mantêm, ou não lhe dão tempo para fazer a próxima versão tão legal quanto a primeira versão foi. As pressões do capitalismo garantem que apenas as coisas que contribuem para os resultados financeiros, as coisas que lhe dão lucro real, são as coisas que você manterá, e todo o resto é jogado fora, e você joga fora tudo o que não o torna fantástica e inconcebivelmente rico. Este é melhor que este, mas geralmente não é melhor o que vence. O que ganha é o que promove alguém, e o que promove alguém é economizar dinheiro. E você não economiza dinheiro fazendo isso. Enfim, eu simplesmente achei essa coisa legal desde que comprei. E sempre quis mostrar essa portinha aqui. Isso me fez cócegas desde a primeira vez que o vi. Obrigado por assistir. Se você gostou disso, seria legal se você pudesse se inscrever, ou até mesmo me dar alguns dólares nos links de doação na descrição, apenas para me ajudar a permanecer motivado e comprar coisas ainda mais interessantes para mostrar a você no eBay. Caso contrário, espero que você tenha um bom dia.